Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Hoje você não vai falar do meu cabelo? Vim de cabelo cortado. Eu não vou falar do seu cabelo, mas eu vou falar da sua camiseta do Estema. Que Camisetas bonita, do Estema, cara. Você viu? também tá com a camiseta do Estema. Agora a gente tem uma loja, né, de camisetas. Tem uma loja. Então, tem que deixar o link para o pessoal entrar. O link vai estar na apoiar, descrição. Quem quiser acessar, é fácil. Moral. É reserva.inc/Estema, mas o link vai estar na descrição. Tem várias estampas lá. Tem essa daqui que eu tô. Tem a que o Bessa tá. Tem de corrida. Em breve vai ter de outros esportes. Se vocês quiserem deixar sugestões também, mandem para a gente. Tudo impresso e enviado pela reserva, podendo ser parcelado em várias vezes. Qualidade reserva. Reserva. Bessa. Bom, estamos na casa do Iron Man de novo, Mais cara. uma vez, agradecer. hein? Hoje eu conheci o Galvão, você chegou atrasado. Cheguei. O Mauro me apresentou o Galvão. E aí? Eu conheci. Já fez um Cara, aliciamento ali? só a história do Race Across America que ele estava contando pra gente. O Léo tava lá, vou chamar de Léo já, que já é íntimo já. Só a história ali do Race Across America que ele contou já dava um episódio. Então, vamos trabalhar nisso, né? Vamos trabalhar nisso. Mas quem que a gente trouxe hoje aqui? Hoje trouxemos Leozinho ou o David Beckham do time. Não sei, cara. Trouxemos o segundo atleta aqui da equipe Z2 Ship My Bike, né? Léo, obrigado por ter vindo aí. Vamos trocar uma ideia, saber da sua trajetória no esporte, um pouquinho na vida profissional também aí. Tá bom. Eu que agradeço por estar aqui, tá tendo essa possibilidade de estar falando um pouco aí sobre o que a gente gosta, né? O que a gente faz aí todos os dias, e treino, né? Trabalho, enfim. E é um prazer estar aqui com vocês aí. Boa. E eu já comecei dando um furo já. Eu já falei, achei que o Léo era Leandro e Leonardo, essas confusão de nome e tudo aí. Você é ruim com o nome, Bessa, mas... Sou, tanto que ele que apresenta, porque se eu for apresentar, o Mauro também, eu falei, cara, como é que o Giorchino... Como é que fala? Ele falou até que sotaque italiano. Né? Mas tudo bem, deu certo, né? Leozinho, queremos saber já de cara aí, como que você iniciou no esporte? Se você, desde criança, já gostava, andava de bicicleta na rua, gostava de educação física, ou se isso foi uma coisa que foi vindo com o tempo aí? Cara, assim, eu sempre gostei de esporte, né? Sempre pratiquei esporte. A minha base foi na natação. Eu comecei com 4 anos de idade, de 4 para 5 anos. Eu tive a oportunidade de iniciar na natação através de um médico, né? Que eu tinha bronquite. Então eu tinha muita crise, a bronquite asmática, né? Então eu tinha muita crise e tal. E na época minha mãe correu para vários médicos e até que achou um médico e falou: põe na natação. Né? E aí eu comecei a fazer natação. Entendi. Então foi meio que prescrito pro caso da... Meio que prescrição médica. Só que assim, eu gostei. Sempre gostei, comecei a me identificar. E gostava de fazer aula, gostava de nadar, gostava de fazer os campeonatinhos da própria escola na época, né? Que era a escola de natação. E tive uma certa facilidade em nadar, né? E assim, eu sempre fui voltado para o esporte, sempre gostei de atividade, andava de bicicleta quando pequeno. Aí depois... tinha apartamento na praia, a maioria dos finais de semana a gente ia pra praia mesmo no inverno, então acabava surfando, andando de bicicleta, jogando bola, então sempre foi uma infância assim bem ativa. A criança ativa. Você é aqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Legal. De São Paulo. Legal. E como é que foi depois aí? Aí surfava na praia e tal? Isso, sim, normal, e sempre fazendo atividade física. Né? Uhum. E aí eu comecei mudei de academia, de natação, mudei de escola, na verdade, né? E aí, no primeiro dia de aula, que o professor me viu nadando, ele falou: caramba, você nada dos 4 estilos? Vai, faz aqui, vai, testou. Falou: a gente tem uma equipe de treino. Você não quer começar a treinar com a gente? Todos os dias, tal, 1 hora por dia. E aí, eu devia ter lá por uns 10, 11 anos, e eu falei: não, quero, vou começar a treinar. E aí, eu comecei a treinar natação. E aí, eu comecei a treinar mais sério. Passou do recreativo, né, aquela aula de natação, para um treinamento, né? E era em algum clube aqui ou era na escola? Não, era uma academia. Academia. De bairro, academia ali na Vila Prudente, ali na Borg. E aí eu comecei a fazer umas competições, projeto nadar e tal. E aí eu fiquei uns 3, 4 anos fazendo só a natação. E você era nadador de piscina? De piscina. O que você gostava de nadar? Meu estilo era peito.
Peito. O meu estilo principal assim era peito. Legal. Peito e crawl, né? Que é o livre. Mas nunca fui assim de ponta, nunca fui medalhista, finalista de projeto a nadar, nada. Sempre era intermediário na natação. Ele tinha uma certa facilidade, mas nunca fui assim de ponta mesmo. Né? Thiago nadador também, né, Thiago? Projeto de nadador, né? Nadou na faculdade, não nadou, competia. Nadei, competi, ganhei, mas é porque assim, era só o catado, né? Então Só... eu jogava na piscina lá. Esses jogos universitários. Quem aí... sobrevivesse ganhava. Aí consegui ganhar lá. Mas eu já nadei um tempo aí. E depois você, durante a escola, assim, sempre natação ou começou a desenvolver em outros esportes também? Aí, até chegar... nessa época de natação, a academia, o professor lá, ele já fazia triatlon, né? E assim, aí tinha uma equipe que já fazia uns biatlons, e aí eu tive o primeiro contato, né? Interno mesmo, fizeram um biatlon, correu no quarteirão, nadava na piscina correndo no quarteirão. Fiz um triatlon na época, Super Kids, né, que foi aqui, até aqui em São Paulo, em Ibirapuera, que também fiz com bicicleta de mountain bike, iniciação mesmo do triatlo. Meu pai correu comigo, né, porque assim, era bem difícil fazer os treinos, não treinava bicicleta nem corrida, só nadava, né? Então assim, foi essa a minha primeiro contato. E aí teve um gap, né, com 14, 15 anos, aí eu falei, bom, os amigos meus começaram a se federar, a seguir a linha de natação. E aí eu tirei o pé e falei, agora eu quero malhar, quero ficar forte, né? Fui pra academia. Né? Eu começando adolescência, juventude. E eu sempre fui magrinho, mirradinho. Falei, não, eu preciso malhar, né? E aí eu fui pra academia. Não deixei de praticar esporte, mas fui pra musculação. Mas era mais musculação. Então, ensino médio, assim, colégio era mais ensino médio, colégio era musculação. Entendi. E aí fiquei fazendo a academia até os 20 e poucos na faculdade, tudo, né? Época de balada, noitada. Então, assim, eu praticava esporte, ia pra praia, surfava, jogava bola, sempre fui ativo. Sim. Mas de treinar, assim, fazer alguma atividade regrada, planilhada, não. Aí já estava mais tranquilo. E você estudou o quê? Você foi fazer faculdade? Eu fiz ciência da computação. Ciências da computação. Ciência da computação. E aí, nessa época, também na faculdade, continuou só academia? Academia, futebol. Assim, sempre fui ativo, mas nada de performance, nada de treino, aquela coisa. Era uma vida, assim, vamos dizer, normal. Né? Assim, cara, a gente tá ansioso porque, pô, o cara até sub-9 de longe no Ironman. Então, que hora que vai começar a entrar o negócio ali? Porque ele tem Mundial o quê? e o caramba. 24 anos? Quantos anos você tem? Não, eu tô com Ah, 39. lá tá bem. Que é o David Beckham, É o David Beckham, cara. Vai fazer sucesso. Vai falar, não, então eu vou falar aqui. E você aplica alguma coisa hoje em dia das ciências de computação? Você trabalha com isso? Cara, hoje eu trabalho empresário, né? Tenho empresas e assim, eu uso muito da lógica, do raciocínio. Eu sou uma pessoa muito lógica, muito direta, entendeu? Então, muita coisa da ciência da computação que a gente aprende muito, essa parte lógica, matemática e tal, eu utilizo hoje não na prática, né? Porque eu não sou programador, nem não atuo na área, mas eu utilizo essa parte lógica. Por trás da programação. Está em alta isso, né? Os colégios hoje, tudo, né? Tem aula de programação e não é nem justa. Tem a questão da programação, de também aprender a programar, mas é por causa disso, né? De ensinar lógica para criança. Né? E a lógica é matemática, né? Então, assim, inclusive pro esporte, o pace, quanto que eu tô da frente, quantos metros, se eu andar um pouco mais rápido, quanto que eu tiro. Então, assim, a cabeça está o tempo todo fazendo conta, né? Cara, isso é uma eu o coisa dia inteiro faço ainda, conta, meu. com hora, eu vou acordar tal hora para tal. Então, assim, eu sou muito número, muito lógico. Isso é uma coisa muito louca, porque você tá todo o tempo fazendo conta, né? Vai sair aqui, que tempo que eu vou chegar lá, então eu tenho que ir no pace e tal, não sei o quê, batimento. A parcial passou, quanto que tem que É ir. muita informação ali o tempo todo, né? Então a cabeça tá sempre ali. E tem tempo para pensar durante a prova. Imagina no né? Ironman, cara. Puta merda. Tem uma hora que dá uns apagão que você não consegue raciocinar direito, fazer conta, mas aí você continua indo e depois clareia de novo as ideias. E suas empresas aí são do que atualmente? Que empresas que você tem? Nós temos uma empresa familiar, eu trabalho, né? Uma metalúrgica, eu sou diretor-geral hoje. Legal. Nós temos uma planta aqui em São Paulo e uma planta em Manaus. Uma empresa especializada em fazer peças de moto. Poxa, de moto? De motopeças. Você anda de moto? Não ando. Não anda, cara. Ando no recreativo, né? Mas aqui em São Paulo eu não ando. Eu ando de bicicleta, mas de moto tem um certo receio. Difícil, duro. E fora essa empresa, tem mais alguma outra? Faço parte do Ship My Bike junto com o Mauro. Eu e ele somos os sócios da empresa. Vocês dois são os dois sócios? Somos dois sócios. Quem que convenceu quem?
Eu entrei depois. Você a entrou já depois. existia. Ele te convenceu, então. Me convenceu. Na verdade, assim, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa voltada para o triatlon também. Né? Porque, assim, hoje é o que a gente vive, né? O meu hobby e tal. E quando você consegue conciliar as duas coisas, fica muito mais gostoso, né? Vamos dizer assim. E aí teve a oportunidade, né? No começo da pandemia, tinha um outro sócio, e aí teve a oportunidade de ele sair e eu entrar. E eu abracei com unhas e dentes, falei, tô junto, vamos aí. Não, legal. Assim, começando legal. a pandemia, tudo incerto, as provas cancelando, um monte de bicicleta vendida, né? De transporte. Vamos que eu penso lá na frente, né? Lá depois vai acabar uma hora e vai dar frutos. Vai vir. Aí chegou, né? Depois de 2 anos aí, agora a gente está voltando a retomar a empresa aí. Aquela demanda reprimida e o quanto de... Eu lembro, assim, a gente atende muito corredor, e teve muita gente que migrou para bike, na pandemia começou a comprar bike, nem só para ir para o triatlon, mas para fazer mesmo prova de pedal. Em casa, no rolo, né? Então, exato. Falaram até, tipo, eu lembro os training topics de busca lá do Google, você via bike subindo muito mais do que corrida, assim, na pandemia, né? Sim. E olha que corrida também deu uma crescida. Então vai ter muita demanda para vocês aí com transporte, né? E você sentia que era uma dor, você sentiu isso na pele, assim, tipo, da empresa? Você tinha essa dificuldade de levar sua bike para as provas, né? Era sempre, fazer uma prova... cara, era sempre complicado. Você tem que desmontar a bike em casa ou em alguma loja, desmontar a bike, colocar no case. É um transtorno para levar para o aeroporto, porque não cabe qualquer carro, tem que ser um táxi grande. Chega lá, tem que ser um táxi grande para ir para o hotel, depois voltar. Era uma logística muito complicada dentro do aeroporto, né? E ainda eu que tenho 2 filhos, então assim, ainda criança, eu já fiz prova com criança pequena, que de colo, carrinho de nenê, uma bike. Puta, desce do avião. Aí você fala assim, como é que eu vou pensar em performance, né? Então hoje, com o caminhão... Uma coisa a menos para se preocupar. O pessoal deixa a bike na loja e pega lá na feirinha do Ironman. Faz a prova, deixa a bike lá e uma mala também, né? Uma mala com as coisas da prova, a gente leva e traz. Então, assim... Vocês cobrem o Brasil inteiro, assim, porque tem um Ironman em Floripa, mas se tiver prova Maceió... Sim, a gente tá... O circuito Ironman completo. Só São Paulo que não, porque nós estamos... A prova é aqui, né? E Fortaleza, por conta da distância, da logística, acaba ficando inviável. Teria que sair muito antes do caminhão e aí... Fica o time de deixar a bike, levar, fica complicado. Uma semana sem a bike antes da prova, o pessoal... Vai ter que arrumar um avião aí para levar a bike da galera. Daqui a pouco vocês vão começar a pensar em logística para fora, aí é outra conversa, né? Já pensamos, né? Só que é meio complicado a volta por causa da receita, alfândega, tem que ter nota fiscal, imposto pago, senão é bem burocrático. Compensa mais a gente ir para Buenos Aires, por exemplo, do que para Maceió, pelas estradas, pela localização. Mas a fronteira, mais na volta, fica bem complicado. Pode dar dor de cabeça ali. Muito, então assim, aí fica totalmente também... Imagina pagar imposto de umas 80 bikes lá, 90 bikes. Aí deve pagar imposto umas 300 vezes, né? Paga na saída, paga na entrada, paga na volta, paga, sei lá, cara, é foda. Dor de cabeça. E em relação ao time de vocês, assim, a ideia partiu mais do Mauro? Você participou nessa formatação do time dos atletas, seleção dos atletas? Sim, como é que foi? Eu sempre conversei com o Mauro, né? A gente era amigo antes de eu entrar na equipe. E ele já me contava, antes de eu entrar no Ship My Bike, né? E ele me contava os projetos, né? Que já tinha esse projeto dele de montar a equipe. E aí, quando eu entrei no Ship My Bike, ele falou, vamos continuar, vamos emplacar o projeto. A gente quase fechou algum antes da pandemia, né? Mas aí veio a pandemia, acabou não dando certo. E aí depois, quando o Mauro contratou o Vitor, né? A gente acabou emplacando a equipe, que era um sonho dele, né? E acabou virando o meu também quando eu entrei, né? Eu falei, a gente precisa criar uma equipe, vamos fazer, vai ser um negócio bem bacana para todo mundo, né? E aí acabou acontecendo. Então foi bem legal, a gente tá curtindo agora os primeiros momentos, né? Estamos começando com a equipe. Tá com uma responsa a mais, né? Uma responsa a mais. Projeto. Vai acumulando, né? Uma coisa vai puxando a outra, você vai acumulando. Mas é gostoso, porque, como eu disse, faz parte do que a gente gosta, vive, né? É o que a gente faz por amor, né? Então, assim, ninguém acorda às 5h30 da manhã num sábado, num domingo,
para fazer alguma coisa sem ter nada em troca e Sim. que não goste. Né? Então, assim, é uma coisa bem E como natural. começou esse amor, então, que a gente está curioso Porque, pra, a gente, né, ciências da saber. computação e tal, aí a gente deu uma paradinha empreendedor, vida de executivo, e agora voltar pro... E aí? Então. Bom, eu comecei devagar, né? Eu sou um pouco a contramão do que vem acontecendo hoje, né? O pessoal já começa no esporte querendo fazer um Ironman, e já muitos fazem o primeiro Ironman já com um tempo assim surreal, né? Então já tem uma base, 2, 3 anos treinando pesado, treinando firme, nutricionista, médico e tal, para chegar e fazer a primeira prova bem, né? Com uma boa colocação com o tempo. Então, assim, eu comecei praticamente do zero, né? Eu vinha da natação da infância. E aí, quando eu comecei a namorar com a minha esposa atual, né, a prima dela tinha um namorado na época, que agora é marido dela, né, o do Willio, e ele me ligou um dia e falou, eu sei que você nada, eu estava entrando na família, tal, eu sei que você nada, tal, vamos fazer uns biatlon? Eu falei, olha, já fiz, né, pô, legal. Né? Comecei a namorar agora, tal, aquela coisa de balada, de noitada, tal, já vai dar uma acalmada, já vai dar para treinar. Já vai se envolvendo na família. Exatamente. E aí eu comecei a nadar, né? Voltei para uma academia de natação, parei com o ferro, com a musculação, voltei a nadar e fazer uns treininhos de corrida na rua, tal, na esteira por conta, né? E comecei para fazer um biatlon. Aí me inscrevi para um biatlon, 503 mil na época, no Guarujá, Biathlon Series, se eu não me engano. E assim, nadei bem, saí da água e tal, coloquei o tênis e fui correr 3 km. Cara, aí não ia. Azedou. Nossa. Eu tenho, até hoje, eu fecho o olho e me vem a imagem quando eu fiz o retorno do quilômetro meio, que a gente correu na areia, na época, né? Então assim, a gente foi na areia, era a orla bem grande, acho que era Bertioga, se não me engano, a prova. A orla bem grande, assim, aí você faz o retorno de 1,5 km e voltava. A hora que eu fiz o retorno, eu falei, não vou conseguir chegar. Era lá embaixo, assim, o pessoal correndo, um monte de gente me passando, aí eu andando, parecia que tinham enfiado uma faca aqui do lado, e eu andava, corria. E aí passou até um senhor bem mais idoso, de cabelo branco, falou, vamos menino, não para não. Eu falei, meu Deus, vamos, passando menino. vergonha, né? E assim, eu não sei, não me lembro, cheguei, claro, né? Mas não me lembro se eu fui o último ou o penúltimo, mas eu sei que eu olhava para trás assim, não tinha quase mais ninguém. Caramba. Então aí ali eu falei, bom, se eu quiser fazer isso, eu vou precisar treinar. Só essas corridinhas que eu tô dando na esteira, 15 minutos, no bairro, não vai funcionar. Não vai dar certo. Né? E aí eu comecei a treinar. E aí eu comecei a entrei numa academia, né? E aí eu comecei a treinar, comecei a nadar. E aí comecei a fazer umas travessias, né? Comecei a me especializar na parte mais longa distância. Porque na natação, na época que eu nadava, era curto. Era 50, 100 metros, entendeu? É então, muito assim, diferente, cara. Você cai no mar para nadar 500, para nadar 1.500, é outra vida. Né? E aí eu comecei a levar a sério. E aí na natação conheci um outro amigo meu, né? O Márcio, que... A gente nadava junto, ele também nadava bem, vamos fazer uma travessia? Vamos. Aí eu falei, vamos fazer um biatlon, que eu já fiz um. Ele falou, vamos. Aí a gente fez um biatlon, ele também gostou. Aí chegou um dia, ele falou para mim, vamos para a bicicleta? Tem um amigo meu que faz Ironman na Austrália, que tá aqui. Aí eu falei, caramba, o cara faz Ironman, né? Pô, aquela coisa assim. Pô, vamos fazer triatlon e tal, vamos. Ele faz Ironman e ele vai estar aqui, ele vai levar a gente numa loja de bike pra gente comprar uma bike e tal, não sei o que lá. Eu falei, vamos embora. Aí a gente eu fui com ele, comprou uma bike de ciclismo, comprou a mesma bike, uma bike de entrada, eu e ele, e começamos a pedalar. E aí eu comecei a fazer os 3, né? Pedalava onde, né, nessa época aí? No primeiro dia a gente tava chovendo, tinha acabado de pegar a bike no sábado, no domingo a gente veio para São Caetano. Vamos pedalar. Tava onde fechavam não tinha ninguém, tava frio, uma garoa, era inverno. Eu e ele lá testando da bike, demos 2 voltinhas, vamos embora, não aguentamos de frio, fomos pro carro. Ansiedade para usar a bike. Testar. E naquela época a gente pedalava na Estrada Velha. Sim. Né? Ou na base aérea de Guarulhos. Tá. No aeroporto. E aí eu comecei a pedalar e tal, e eu falei, bom, eu preciso de um técnico, né? Agora eu ia perguntar se você foi atrás de uma assessoria. Aí eu fui atrás de uma assessoria. Aí eu comecei a fazer a academia e, por coincidência, o técnico que estava lá da natação, né? O professor da natação era técnico
Ele trabalhava junto com o Dema na Deluca, na época era o Silvio Souza, que foi um dos meus professores de natação quando eu nadava, quando treinava. Caramba. A esposa dele na época legal. me dava treino. Então assim, aí, pô, o Léo, não sei o que, começou, aí eu falei, Silvio, queria treinar, fazer triatlon, e aí ele estava começando a assessoria dele na época, e eu já comecei, e aí eu comecei planilhado, né? Comecei a fazer tudo certinho, comecei a fazer algumas provinhas mais curtas, tal, mas tudo assim, como eu falei, foi bem devagar. Entendi. Não estava naquela pegada de, eu quero pódio, eu quero a performance, eu queria completar a prova. Queria fazer, aí eu fiz 3, 4 provas assim, né? Nesse meio termo eu casei, né? Mas você já pensava em prova mais longa, assim, do Sim, Iron Full? Ironman, né? Ironman. Aquele rapaz que No começou final com a das gente contas, lá, que cara, levou a gente numa loja, eu falei, porra, eu olhava pra ele assim, falei, pô, esse cara faz Ironman, né? Você fica, cara, né? Da Faz coisa de hora. outro mundo, né? E outras pessoas também na academia, inclusive o Mauro, na época que eu conheci ele, com a tatuagem do Ironman na perna já e tal. Pô, os caras fazem Ironman. Não, mas tal. é coisa de outro mundo. É que vocês são do mesmo mundo É que a agora, gente cara. acaba Agora vocês acostumando, né? agora vocês já são do mesmo Estão mundo. na mesma prateleira, É, né? estão na mesma prateleira. Exato. Mudou os parâmetros, as referências. Exatamente. E aí, cara, eu comecei a treinar, comecei a fazer umas provinhas mais curtas e me inscrevi pro meio Ironman. Vou fazer um meio. Aí a minha esposa... Isso quando que era? Isso foi em 2010. 2010. Meu Qual meu meio? primeiro Ironman eu fiz em Cancún. Cancún. Porque, assim, aí o Márcio, esse que a gente começou a treinar junto com o Duílio, que me iniciou no biatlo, a gente fez um círculo de amizade de treino ali, vamos fazer Cancún, porque as esposas são amigas, e vamos fazer a viagem. Aham. A gente faz a viagem, faz a prova já, eu queria conhecer também e tal, então beleza. Fechou tudo. Aí só que a minha esposa foi grávida. Na época, antes da prova, ela engravidou do Vitor, né, meu primeiro filho, e ela não pôde ir, porque já estava muito próximo, né? Então eu fui, né, com um tio dela que foi no meu lugar e fiz a prova, fiz o meu primeiro Iron, né? Não sei o tempo oficial, porque na largada, na natação, bateram na minha perna e arrancaram meu chip. Puta. Eu perdi o chip na largada, né? E o relógio naquela época, que era aquele Ironman Lap. 50 lap, que era, né, o glamour. E eu não lembro do tempo, mas eu sei que eu terminei a prova entre 5 e 6 horas, alguma coisa ali, 5h30, por aí. Né? Foi bem difícil, a prova muito dura, quente, úmido, e eu no começo. Mas ali eu fiquei fascinado. Né? Eu falei, porra, que top, né? Mas eu falei assim... Encaixou corrida agora. Sim, encaixou corrida, mas foi naquela, né? Uhum. Primeira prova, mas eu fiquei assim, maravilhado de conseguir completar a prova e ao mesmo tempo falei, nunca vou fazer o Ironman. Isso é louco. Isso é louco. Fazer o dobro disso, Casa- quase morri Aham. aqui, andei, parei, doeu tudo, dia seguinte, nunca vou fazer o Ironman, não consigo. Aí tal. você lembrou dos 3K lá da Bertioga, lá do Atlas. Exatamente. Aí nasceu meu filho, né? E aí eu fiquei fazendo umas provinhas mais curtas, tal, matando treino, sempre assim, né? Foi bem. E aí em 2000, aí eu falei, bom, quero fazer Ironman. Agora eu coloquei na cabeça depois, porque aí os amigos faziam Ironman, outros faziam Ironman, eu vi o pessoal, tal, não sei o que, eu falei, eu quero também. Já fiz um meio, vou treinar para fazer um Ironman. E aí a primeira prova foi em 2010, no final do ano, na segunda, em 2012, eu fui para o Ironman. Não fiz mais, fiz só algumas provinhas curtas no meio do caminho e fui para o Ironman com meu filho de 1 ano e pouquinho, treinando daquele jeito, porque, né, primeiro filho, criança pequena, tal. Mas fui, fiz a prova, foi assim, hoje eu falo uma das provas mais gostosas que eu já fiz, né, porque é o primeiro. Sim. Consegui o objetivo totalmente atingido, que era terminar bem. Acho que foi o último ano que pude entrar com a família. Então, eu entrei com meu filho, com a minha esposa, minha sobrinha. A gente entrou todo mundo no pórtico e Que tal. legal. Né? Cheguei de noite, né? Mas assim, para mim foi fantástico. Você já tinha antes assistido uma prova como espector, assim, lá em Não, Floripa? O já full, Ironman não? nunca, não. Você foi para fazer de prima. Foi. Aí eu fiquei maravilhado. Eu falei, é isso que eu quero. Ironman é isso que eu quero. Por mais que dói o treino e tal, é isso que eu vou querer Sofreu fazer. muito durante a prova? Cara, sofri, mas foi um sofrimento assim controlado, porque eu não estava para performance. Então, eu fiz a prova, terminei a prova 11h12, né? Só que eu treinei bem. Acabei bem, dia seguinte estava bem, andando, tranquilo, sem muita dor, né? Porque assim, eu não levei o corpo àquele limite o tempo todo, né? Então, eu fiz a prova para terminar, eu queria terminar. Esse era o meu objetivo.
né? E você não chegou a correr uma maratona antes? Não, assim, não. A primeira maratona foi no Iron. Foi no Iron. Que legal. Errei o tênis, bom, a gente erra um monte de coisa no primeiro Iron, né? Errei o tênis, corri com o tênis um pouco mais baixo, então doeu um pouco a sola do pé. Mas assim, foi uma experiência muito legal. Eu só tenho lembranças boas dessa prova. Eu passei perrengue, como todo Ironman, a gente passa, né? Todas as provas, mas assim, eu só tenho... Quando eu penso na prova, só me vejo as lembranças boas. Estava um dia maravilhoso, um sol... Então, assim, foi bem bacana. Foi a minha primeira experiência. Quantos Irons full você já fez? Eu fiz 3. Fez 3. 3 Irons. E meio Iron? Eu fiz 17. 17. É coisa, hein? Caramba. E foi devagar, né? A curva foi assim, né? Agora tá lá em cima. Agora é dois meio por ano, mais o full. Porque aí eu fiz 2012, né? Esse full. Aí, com um filho pequeno e tal, depois aí minha esposa engravidou da minha filha, a loira na sequência. E aí não dava, né? Aí eu fiz algumas provas olímpicas e tal. E aí quando minha filha nasceu, e aí eu parei. Falei, não dá, eu não tenho como fazer o triatlon, treinar os 3 e participar, estar presente como eu queria. Meu filho com 2 anos e meio, minha filha pequenininha. E aí eu fiquei só correndo. Aproveitei para fazer uma pós, né? Fiz uma pós em gestão empresarial nessa época. E eu fiquei na corrida, mas também nada de performance, só para me manter ali. Fiquei um ano e uns 2 meses sem pedalar. A bike ali, eu olhava para ela, tirava um pozinho. E aí depois de um ano, em 2014, eu falei, bom, agora eu vou voltar, né? Agora eu quero voltar e voltar a fazer as provas. Mas assim, também não tinha essa pegada da performance. Porque para mim era uma coisa muito distante ainda, né? Você ficou muito sedentário assim nesse não, ano? Fiquei correndo. Eu sempre fui ativo, né? Então eu levei a corrida. Mas pela demanda de tempo da família, de cuidar dos filhos, tudo. Cara, você tem 3 Irons, então, full, né? É isso. São 3 e, porra, mas dos 3 foi uma puta evolução lá de mais de 11 horas para subir 9 de longe, né? Que foi o quê? 8h43. 8h43. Mas você fez um monte de 70.3 ali. Você acha que isso que ajudou a lapidar ali? Com certeza. Eu tava meio... Aí eu voltei, né? Depois de 2014. Aí eu queria fazer sub-5 no meio. Né? Eu tinha feito um meio e um Iron. Né? E tinha passado 4 anos. Né? Aí em 2014 eu voltei. Aí fiz um meio em 2014. Fiz um meio em 2015. E aí meus filhos começaram a crescer, as coisas começaram a se encaixar, a parte do trabalho também, tudo começou a acomodar, né? E aí em 2016 eu fiz 2 provas, aí foi que virou a chave. Eu falei, bom, já treinei, já completei a prova, já completei um meio, eu quero agora ir para o full bem, né? Vou fazer o Ironman bem. Aí em 2016 eu treinei para fazer o Ironman, né? Eu fiz 2012, depois de 4 anos eu vou voltar para o Ironman, daí para frente eu vou continuar. Aí eu fazia Olímpico, fazia meio, vou fazer o Iron. Aí eu fui fazer o Ironman em 2016 e foi bem complicado. Passei um apuro danado. O que aconteceu? O ano estava bem difícil, né? A água estava muito gelada, chovendo, estava um mar bem revolto, né? Eu errei a roupa de borracha, fui roupa sem manga, passei um frio danado. No final, eu estava com a mão... Congelando, não estava sentindo ela, né? Enfim, eu saí da água tremendo, talvez não devia ter continuado, mas enfim, peguei a bike, fui pedalar, tremia 40, 50 quilômetros, eu não conseguia clipar, de tanto que eu tremia a bicicleta tentando esquentar, pedalando, vento gelado, chovendo. Aí eu falei, bom, preciso comer, né? Porque tô com muito frio. Comecei a comer. E aí, como eu tinha engolido muita água Nossa, aquele bololô. Peguei, parei a bicicleta, vomitei. Vomitou. Aí eu falei, vou parar. E aqui e ali, daí eu falei, putz, mas eu vou falar o quê? Minha família tá aí, meu filho, eu vou falar para ele que eu desisti. O pai não conseguiu terminar, eu tive uma dificuldade, parei. Eu falei, não é assim o espírito. Eu vou indo, vou tentar. Vou indo. E aí eu fui. Fui pedalando, depois fui na corrida, assim, fui bem me arrastando. Trancos e barrancos. Consegui melhorar meu tempo, fiz na 10h45, meu segundo Iron, melhorei o tempo do primeiro, mas cheguei assim arrebentado. Passou o pórtico, minha esposa estava lá, comecei, vamos embora. Eu já queria, sair dali. Cheguei nunca passei tanto frio na minha vida, cheguei no
no chuveiro lá, o chuveiro quente, fiquei lá escaldando lá um tempinho, deitei na cama, aí a pressão baixou, não consegui comer nada, o estômago horrível, quase minha esposa chamou uma ambulância, né? E aí o pessoal, depois da prova, vamos comer pizza, vamos não sei o que, você quer fazer. Você só queria ficar ali. Só de pensar. E tava assim, né? Então foi uma experiência muito ruim para mim, né? Meu segundo ar. O que foi bom no primeiro foi péssimo no segundo. E aí eu parei para refletir depois, né? Eu falei, bom, eu preciso ter um foco, né? Porque eu estou fazendo meio, full, olímpico e tal, e não foi legal. Eu falei, cara, vou fazer meio. Esquece full. Para mim foi uma coisa assim, vira a página. Esquece full, vou focar no meio. E aí de 2016 em diante... Aí eu foquei no meio Ironman. Aí eu falei, quero fazer meio. E aí eu fui fazendo meio, fui melhorando, né? Focando no meio, eu falei, eu quero mundial. Quero pegar vaga para o mundial, agora eu quero fazer meio Ironman, não vou fazer mais nem olímpico. E aí fiz meio, cheguei a fazer 4 provas no ano, 5 provas no outro ano. E aí no ano seguinte, em 2017, eu consegui pegar a primeira vaga. Você conseguiu a vaga? Consegui a vaga para o mundial. Fiz a prova em Palmas, né? E consegui a vaga para Chattanooga em 2017. Que legal. Foi. E assim, talvez eu não tivesse preparado ainda para o mundial, né? De performance. Hoje, olhando para trás, eu vejo. Fiquei em 15º na categoria. Aí já sabia que, como era a prova no finalzinho do semestre, e em julho vira, né? Aí até junho de 2017 dá vaga para 2017. Tá. A partir de agosto dá vaga para 2018. Então muita gente já tinha vaga. Então eu fiquei em 15º, 7 já tinham vaga. Aí falou, bom, tem 8 aí, tinha 6, acho, na categoria, precisa rolar 2. E aí peguei. Falei, peguei vaga, tá, vou pro Mundial. Para mim era um sonho, né? Vou pro Mundial, tal. E aí acabei indo para lá, né? Fazendo meu primeiro Mundial lá em Chattanooga. Puta, que bacana. Você já tinha feito alguma nos Estados Unidos, nesses 70.3 antes? Tinha, eu fiz 2 vezes Miami. Você já tinha feito Miami? 2 vezes Miami. 2 vezes 70.3 Miami, que é uma prova que não tem mais, é uma prova muito, muito boa. Em Miami, tinha né? Antigamente. Muita gente ia. E Chattanooga tem alguma característica ali mais Cara, dura? Chattanooga, assim, foi aonde virou a chave para mim, porque eu cheguei lá como, vamos dizer assim, patinho feio, né? Porque na minha cabeça, peguei a vaga na rolagem, fiquei em 15º, eu não tinha performance para estar lá, porque lá, mundial, só tem os melhores do mundo, né? Todas as categorias, os caras vão me amassar aqui, né? Vou ser mastigado, né? De todos os lados, né? E aí chega lá, a natação é num rio, né? Que tem correnteza. Eles fecham as comportas no dia da prova, mas nos dias anteriores, a comporta aberta era surreal nadar, né? Tem uma serra, né? Se eu não me engano, dá acho que 700, 800 metros de altimetria sem parar. Um pouco íngreme. Coisa que a gente não treina aqui. Eu não treinava, né? Eu ia para Romeiros, mas para lá é um Rolling Hills, né? Você sobe e desce, sobe e desce. Lá era uma subida constante, né? Aí eu falei, bom, vou ser mastigado, né? E aí, por uma surpresa minha, eu fui fazer a prova e saiu, né? Fiquei na minha categoria ali entre os 50% da categoria, bem, passando gente na bicicleta, a gente me passando gente na corrida. Eu falei, não é isso. Aí eu falei, não tô tão mal aí assim. Deu o estalo que eu falei, se eu treinar, se eu levar a sério, dá bom. Dá para ir. Eu vi que dá para ir. E aí eu falei, aí mudou o mindset, né? Aquela coisa de autoconfiança e tal. Voltei para lá grande, né? Cheguei lá com medo do que encontrar e voltei e falei, não, quero ir pro próximo. Aí um mês depois eu fiz a prova no Rio, já antes da largada já estava com outra cabeça, né? Já agora vou performance, agora vou para cima. Acabei de vir do mundial, caramba, né? Você tá aquela coisa. E aí fiquei em 5º na categoria, primeiro troféu isso em 2017. Cara, um mês depois. Um mês depois. Eu fiquei em 5º e peguei a vaga pro ano seguinte. Pro ano seguinte para África do Sul. E aí eu falava, agora eu não quero mais sair desse círculo, né? Agora eu quero todo ano fazer uma mundial diferente. Classifica, vai. E aí consegui depois pegar a vaga para Nice, que foi difícil essa vaga, porque todo mundo, a Nice é uma prova que foi bem concorrida, então entre os primeiros ali todo mundo estava brigando pela vaga, né? Não tinha muita rolagem. Eu fiz 2 provas aqui no Brasil, não consegui pegar, né? Aí nós fomos, inclusive com o Mauro, nós fomos para Campeche, no México.
E aí treinei bastante, porque eu queria pegar aquela vaga, eu coloquei na cabeça que eu queria, e eu queria ir para Nice, minha esposa queria ir para Nice. Pô, vamos para Nice. Agora eu preciso pegar, né? As férias juntos aí. Senão a patroa em casa, rapaz. Agora, e meus amigos já estavam combinando a viagem. Eu falei, não, eu preciso pegar essa vaga. Aí eu fui para Campeche e acabei ganhando a categoria lá. Fiquei em primeiro na categoria e peguei a vaga para Nice. Legal. Puta, que animal, velho. Fudido. Pô, parabéns, cara. E Sensacional. aí foi uma prova também um pouco dura, né? Que tava o clima lá, a largada é meio da tarde, né? Por conta do calor. A largada acho que foi 1 ou 2 horas da tarde para pegar a corrida no final do dia, não pegar a corrida no meio-dia. Entendi. Por conta do clima. Mas eu consegui encaixar uma boa prova e, cara, eu consegui. Aí eu fui para Nice e aí depois continuei treinando e aí a alta performance aí virou meu objetivo principal. Aí eu falei, agora eu quero estar nas cabeças. Aí eu comecei a seguir os caras da minha categoria, comecei a marcar quem é quem, porque até então, chegava no Mundial, meu amigo, aquele ali é fulano de tal, aquele ali é fulano de tal, aquele ali é fulano de tal. Falando, não conheço ninguém, quero fazer minha prova. Começou a reconhecer. Comecei a ver quem que era aqui na minha categoria, quem não era, os nomes no start list, comecei a falar, bom, agora eu quero ir para competir mesmo. Né? Começou a saber quem que é forte na natação, quem que é forte no... montar a minha estratégia de prova em cima de quem está perto, das referências que tem, quem não tem. Então, aí eu comecei a competir mesmo, assim, né? E aí todo ano você bateu o Mundial. E aí eu fiz Chattanooga, 2017, 2018 eu fiz a África, 2019 eu fiz Nice e peguei a vaga em Buenos Aires para Nova Zelândia. E aí fiz Buenos Aires numa semana, né? E na semana seguinte eu fiz meio de São Paulo, que foi o meu recorde pessoal, né? De tempo, né? Fiz 4:10 aqui em São Paulo. 4:10. Uma prova estava favorável para fazer tempo, a prova foi rápida, mas assim, foi até um desafio. Eu não sabia se eu consigo fazer as 2 provas, porque uma semana de diferença de uma para outra, né? Eu nunca tinha feito isso. Então, até na quarta-feira eu falei com o meu técnico, com o Nelson Santiago, eu falei, Santi, não estou sentindo minhas pernas legal, tinha um treino de estímulo, não consegui fazer. Não, calma, vamos descansar, vamos rodar, tal, não sei o quê. E aí eu consegui fazer a prova, fiz bem, bati meu recorde, já tinha vaga para Nova Zelândia. Sim. Eu falei, ano que vem vai ser o ano, né? Eu vou entrar em pandemia. Aí parou, não rolou até agora essa prova da Nova Zelândia, né? Não rolou até agora, ele vai ser agora na Utah. Porque acho que o Vitor tem vaga também e tal, e ele falou... E aí você vai para... Não vou, porque é um mês antes depois de Kona. Aí vamos chegar em Kona. Prioridades. Porra, cara, já queimou, já falou de Kona. Não, pô, tem Kona, prioridades, cara. Pô, mas ter uma dúvida dessa ali, ou uma questão ali dessa é boa, né? Escolher, chato. Puta, cara, não vai dar. Pô, por que não vai dar? Porque eu vou pra Kona. Mas ele falou só das vagas do Mundial de meio. De meio, por enquanto a gente tá em meio. Vamos descobrir então agora como é que chegou essa vaga. Cara, e aí você, lapidando, né, evoluindo na distância, na meia distância, né? E aí, quando que foi o... Então, aí eu falo... O terceiro Iron, né? Foi 2010, 2016... É isso? Não, 2012, 2016 e 2021. 2021. Ano passado, final do ano passado. Aí veio a pandemia, parou tudo, né? As provas pararam tudo, aquela incerteza que todo mundo passou, né? E aí a gente tem muito tempo para pensar e refletir, né? Aí eu falei, já peguei 4 vagas para o meio, né? Acho que eu vou voltar pro Iron, né? No último Iron eu falei que não vou fazer meio, eu falei, agora acho que tá na hora, já tô com uma bagagem boa, já fiz mais de 10 provas aí, né, de meio Ironman, querendo performance, já tô com uma base legal de pedal, de corrida, um volume legal, vou voltar pro Iron para ver se eu consigo a vaga, tão sonhada vaga para Kona, que acho que todo triatleta, né, todo mundo que faz Ironman tem esse sonho, né, de ter um dia estar lá, chegar lá no santuário do Ironman, né. E aí eu fiz um planejamento na minha cabeça, que como eu sou muito exato, né, gosto de planejamento, de cronograma, de planilha, né, então eu fiz um planejamento, falei, bom, vou aproveitar a pandemia para treinar, né, vou dar um up aí na minha, principalmente na minha mecânica, né, esquecer um pouco velocidade, pace, performance, concentrar um pouco mais na mecânica, na bike, na natação, na corrida, e vou voltar para o Iron quando as provas voltarem. Aí eu faço 2, 3 provas para pegar a bagagem de prova, porque a dinâmica de prova do Ironman é totalmente diferente do meio, né? O meio é muito mais próximo do olímpico, né?
Então, vou pegar uma bagagem de Ironman, 2, 3 provas, e aí depois, acho que 2023, eu vou largar para dar vaga. Né? E aí eu comecei a treinar Ironman Brasil, ia ser no começo de 2021, fez a periodização, prorrogou para o final do ano. E eu baixei a periodização, voltei, fiz outra periodização, treinando forte e tal, para pegar a bagagem, né? Para fazer a prova, não sabia. 2016 isso tinha sido um fiasco. A referência que eu tinha de Ironman bom foi 2010, 2012, né? Então faz muito tempo. E aí eu fiz a hora que cancelou todas as provas, né? Infelizmente aqui no Brasil, jogou tudo para 2022. Eu falei, não vou perder. 2 ciclos. 2 ciclos praticamente, né? Na metade, treinando, motivado, que eu tava falando, não posso perder essa motivação, senão eu vou abrir mão de tudo e depois para voltar é muito mais complicado. Aí eu peguei, nem vi a data direito, não vi nada, peguei e me inscrevi na Cozumel. O hora vai ter Cozumel e tal, me inscrevi. Aí cheguei em casa e falei pra minha esposa, vamos pra Cozumel? Ela, como assim? Eu falei, pô, vai ser uma super viagem. Eu vou fazer o Ironman lá. Depois a gente fica uma semana em Cancún, vamos levar as crianças. Porque assim, vamos fazer a prova. Eu queria fazer um Ironman. Sim. Né, para voltar, e aí a minha Tava treinado, né? Tava treinado. E, cara, eu encaixei o ciclo para a prova, né? Tava treinando, encaixei o ciclo para fazer a prova de Cozumel, programei uma viagem e fui fazer a prova, né? Quando desceu lá, você sentiu que ia dar, assim, do tempo, ambiente? Confiante. Cara, eu tava preparado. Temperatura, né? tudo assim, da prova. Eu tava, assim, preparado para enfrentar a dificuldade, porque eu sei onde pega. Umidade e calor, porque como tem empresa em Manaus, eu viajo para lá direto, né? 2 semanas atrás eu estava lá. E eu treino lá às vezes, né? Eu faço uma corrida e tal, e eu sei que a umidade é demais, né? Assim, prejudica demais o rendimento. Então lá é úmido, lá venta, não pode rodar fechada, é o que o pessoal fala, os prós, né? Assim, se aproxima mais próximo do clima de Kona, que é bem, né? Aí eu estava preparado para sofrer, né? Falei, bom, vou sofrer igual um cachorro lá e vamos que vamos. Só que no dia da prova lá, não foi isso que aconteceu, né? Eu não sei se entrou uma frente fria, choveu, o vento, uma hora ventou, outra hora não ventou e virou. A natação estava difícil, né? Acho que um pessoal que fez... Não, a natação estava fácil demais, porque ela já é a favor da correnteza, né? Ah, entendi. Então a natação lá já é fácil. Né? Então, assim, teoricamente não seria uma prova para mim, performance. Porque como a natação é um dos meus pontos mais fortes, assim, dos 3, né? Não que eu sou ponteiro, tá? Mas é um dos pontos mais fortes dos 3, teoricamente eu teria uma desvantagem, porque quando a natação é a favor da correnteza, equivale um pouco. Sim. O pessoal que nada pior vai sair menos tempo atrás, né? E, enfim, aí não ventou na prova, não choveu... choveu, né? Na verdade, na corrida também não estava aquele sol, estava abafado, úmido, mas eu estava acostumado com aquilo, estava preparado, né? Para aquela umidade toda. E assim, tive uns perrengues, como todo Ironman, acho que não dá para fazer um Ironman sem ter perrengue, né? Saí da prova, esqueci de tirar a roupa o swimsuit, né? O skin suit que fala, né? Sim. A roupa de natação. Aí eu comecei a pedalar, a hora que eu sentei no banco eu senti estranho assim, né? Eu comecei a pedalar, eu olhei e falei, nossa, e agora? Vou fritar. E aquela roupa é para não entrar água nela, né? A água não entra nela, né? E aí a hora que eu olhei, eu falei, nossa, ferrou. Aí eu falei, vou sim, não vou parar. Então, isso eu tava bem e assim, tava vento nas costas no começo. Pra tirar e voltar. Tava entrando nas costas, eu olhava a velocidade, eu falava, não vou parar agora não vou parar, vou assim mesmo. Aí deu 30 km, começou a assar tudo, esquentar. Nossa. Eu parei, abaixei, eu tirei a roupa, joguei no mato, voltei e continuei a prova. Ficou lá essa roupa. Ficou, ia voltar depois a pegar, mas no dia seguinte tava longe pra caramba, nem sabia direito onde que tava. Sim. Né? Mas aí deu um pouco de assadura e... deu, sempre dá, né? Mas tudo dentro do esperado. Do esperado e tá andando para contornar. Caramba. E falando um pouco de planejamento, você falou que você começou a estudar o pessoal do teu age group, você falou da temperatura também, que você já deu uma olhada. Como que normalmente, sei lá, você faz uma inscrição para o meio, ou o Ironman mesmo, o que você costuma olhar? Assim? Você costuma olhar, você falou, os participantes, quem que está participando no seu age group,
temperatura, você olha um pouco o trajeto, você estuda, você falou que você é muito planilha, muito exato. Sim. Como é que é normalmente o seu racional assim do Léo para estudar uma prova? Eu acho que a primeira coisa é o percurso, né? A gente vê o percurso de acordo com o que a gente está treinado. Assim, eu gosto de fazer prova mais rápida. Tem gente que gosta de fazer prova mais dura, mais difícil, com bastante subida, né? Na corrida, na bike. Eu gosto de fazer provas um pouco mais rápidas. Né? E assim, olhar start list que todo mundo olha. Né? A primeira coisa que você faz quando libera o start list, vai lá, dá um filtro, quantas pessoas tem na minha categoria? Pô, tem 300. Pô, beleza, quantas tem? E aí você vai vendo, bom, isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço. Isso aqui não ganho, isso aqui vai ser difícil. E aí você já começa a montar alguma coisa na sua cabeça. Bom, dos 300 que tem aqui, 10 estão no nível que dá para ir, 3 assim são surreal, né? Estão muito na frente. Aí você começa e na própria prova você vai vendo, tanto conhecendo a pessoa que está na minha categoria, que ele está na categoria e tal. Então você vai montando a estratégia, né? E eu imagino que depois de várias provas você já começa a saber ali quem que vai. Quem que Ah, não sim, vai. porque você sabe quem corre mais, quem pedala mais. E hoje em dia no Instagram o pessoal posta demais, treino, pace e tal, então eu falo, pô, o cara tá correndo bem, tá treinando bem corrida, pô, ele melhorou na corrida, ele não corria assim, o cara tá pedalando muito. Os caras competitivos. Bom, que dá... Você acha que eles estão olhando se a foto tá bonitinha? Eles estão olhando ali embaixo, ali, a qual legenda. ritmo que foi. Fica só stalkeando pra ver como é que o cara tá fazendo, certeza, né? O volume de semana, tudo, os treinos e tal, fica só o radar ligado ali, né? Pra montar a estratégia. Aí, assim, também tem a parte interna, né? Porque a gente tem um grupo de amigos, né? E aí tem quem vai para a prova, quem não vai, tá, pô, tá. Então sempre tem aquelas brincadeiras, né? Que é saudável, claro, né? Mas não deixa de ser uma competição, né? E a gente como competitivo, como bom assim, atleta, competitivo. Não gosta de perder. E aí, Kona é esse ano, então? Kona esse ano. Quais as expectativas aí? Cara, terminar a prova bem. Assim como eu falava no Ironman, todo mundo falava, e aí, o Ironman, lá em Cozumel, sub-9, não sei o quê. Eu falei, cara, não sei, porque assim, o tempo é muito relativo, né? Por exemplo, fez 8,43, mas foi um ano atípico lá. Foi uma boa prova? Foi uma boa prova. Fiquei em 8º na categoria, né? Tinha bastante gente forte. Só que, assim, o tempo é meio relativo, né? O importante que eu vejo mais importante é a colocação e como terminei a prova. Sim. Eu terminei a prova super bem, tranquilo. Passei de chegada, corria mais uns 2-3 quilômetros se precisasse. Né? Tanto é que no dia seguinte fomos para passeio, não tive problema nenhum de alimentação, nada. Então, fiquei super feliz com relação a isso. E Kona eu pretendo fazer a mesma coisa. Já estudou já a Kona? Já está vendo bastante? Já estudei. Já estudo Kona faz uns anos. já vejo os vídeos. Todo dia. Fazendo rolos 2015, 16, 17. Já conheço todas as provas, todos os anos. E assim, é uma prova muito dura, mas eu pretendo fazer ela tendo a mesma sensação que eu tive no primeiro Iron. Eu quero chegar lá bem treinado, mas não para performar, eu quero ficar entre os melhores brasileiros, eu quero curtir a prova, vai ser a primeira, né? E espero voltar mais vezes para lá, mas assim, eu quero terminar bem e aproveitar bem a prova. Porque eu sei que sim, uma quebra, alguma coisa, você já dá uma abala, né? Uma balada, e aí você, dá aquela desanimada. Então eu quero deixar aquele ânimo. Pra gente que não tem muita noção, a gente atende bastante gente que já fez Kona, mas é mais por curiosidade, a gente vai perguntando, e acho que muita gente que está ouvindo também não tem muita ideia. O que é difícil em Kona, que assim, é o que você sabe que vai ser duro em cada etapa ali? Cara, o clima. O clima lá, assim, falam que é o último lugar do mundo onde seria interessante fazer um Ironman. Né? Temperatura alta, ventos fortes, né? Vento umidade forte, alta. Né, no pedal. E umidade muito alta. Tudo desfavorável. O Mauro já falou que o Ironman é uma prova feita para dar errado. Aí você faz uma prova que é feita para dar errada num lugar que tem tudo para dar errado. Só os campeões mesmo para fazer, né? Para começar. Ali. E é por isso que Kona é Kona, né? É uma prova cara. dura. Tem um filtro ali. E para você chegar lá é difícil, não é fácil, o caminho é bem complicado. Sim. Então, assim, tem tudo para ser a prova, né, da vida, né? Tipo assim, vai ser a prova da minha vida. Eu tô treinando hoje, todo dia que eu acordo, levanto, vou treinar porque eu vou com esse pra Kona. foco, legal. Vai levar a família? Vou levar minha esposa. Sua esposa. Meus filhos, infelizmente, não vão, porque é muito longe, o voo, a logística é muito complicada. Acho que esse é o primeiro desafio da prova, é chegar, né? São mais de 30 horas de voo, enfim, tem o fuso horário,
né? Então, assim, é uma viagem bem complicada. Tem que se planejar. Você conhece Havaí ou não? Não conheço. Vai ser legal também para você. Sim. O cara do planejamento vai se planejar bem, né? Vai se planejar, claro. Já tô planejando. Essa parte vai ser fácil. Boa, Léo. Então, cara, agora momento Z2, queria te perguntar algum momento da sua vida, aí, seja em prova, seja na vida pessoal, que você pensou que você ia desistir, ia arregar e alguma coisa ali te deu energia para você continuar em frente? Pô, cara, momento Z2, acho que toda prova tem um momento Z2, né? Assim, todas as provas. Todas as provas você tem uma hora lá que tem uma dificuldade que você tem que se concentrar e falar, não, vou, seja para não baixar o pace, seja para não desistir, né? Não tem prova que você não faça que não tenha dificuldade, mas eu acho que meu Ironman em 2016 foi ali, para mim, os primeiros quilômetros da bike foi assim bem complicado. A hora que eu parei, passando o pedágio ali, já parei, tentando comer e não conseguia, vomitei ali. Aí eu pensei, vou parar. Eu falei, não vou. Aí pensou na família, né? Eu vou terminar, eu vou até onde eu aguentar, mas parar agora não vou. Tanto é que aí eu consegui completar a prova, assim. Hoje eu não me arrependo de ter parado, de não ter parado, né? Se eu tivesse parado, talvez eu me arrependeria. Mas foi um momento, assim, bem... Então essa foi a principal adversidade aí que você enfrentou, mas conseguiu... E assim, foi uma coisa nova para mim. Como eu tenho uma base da natação, eu nunca passei dificuldade na parte da natação. Então eu não sabia lidar com isso também. Então, como eu passei bastante apuros na natação, engolindo água, o braço dormente e tal, eu fiquei meio que sem chão, assim, né? E agora? A natação sempre fluiu para mim, né? E aí, na bike ainda, com frio, e era no Ironman, e tava longe pra caramba. Tinha muita coisa. Eu ficava começando o dia, eu falei, não vou desistir agora, pelo amor de Deus, eu falo aqui em casa. Puta, e entra naquilo que você falou do tempo é relativo, né? Porque você foi melhor do que 2012, mas muito pior fisicamente, né? Muito, muito pior, muito pior. Entre as duas provas, a prova de 2012 foi muito mais redonda. Bacana. Muito bom. Vitor já deu para ele já, né, o kit. O kitzinho. Se você não ganhou ainda, cobra agora. Ao vivo. Você já conhecia o Vitor antes do projeto? Não conhecia. Tive a oportunidade de conhecer agora na equipe, negociando gente boa. Patrocínio e tudo mais. Muito gente boa. Ele vai ficar na sua cola aí pra pegar um vácuo na bike, coisas do tipo aí. Vamos ter que revezar, porque ele fez a prova agora no final de semana, eu vi que também... O Vitão tá forte. Tá forte. Bem forte. Ô, Léo, e a gente sempre pergunta para os convidados assim para dar alguma dica para quem está ouvindo, seja de leitura, de documentário, de, sei lá, algum atleta que você se inspira, que é legal a pessoa conhecer a vida, ou se puder dar alguma dica para a gente aí. Cara, eu tenho um livro que fez bastante sentido para mim e eu vi que já tinha acontecido isso antes. Quando eu falei que eu fui para Chattanooga e vi que lá todo mundo era de carne e osso, e que dava para andar junto com os caras, e se eu treinasse um pouco mais, eu consegui não estar, talvez, no nível de chegar no Mundial e ficar top 5, top 10 ali no momento, mas dava para andar o mindset. Ali virou meu mindset. Eu comecei a acreditar que eu conseguia, que eu era capaz, que eu podia, que se eu treinasse, eu falei, não, dá. Não é uma coisa de outro mundo, né? Então, assim, e aí depois eu acabei lendo um livro que chama Mindset, que aí eu falei, pô, é isso mesmo, cara. Aquilo que você seta na sua cabeça, que você acredita. E aí, quando eu falei, bom, agora eu quero para os mundiais, eu comecei a treinar focado nisso, e aconteceu, e agora Kona. E assim, não só pro triatlo, mas é tudo que eu passo na minha vida, assim, pessoal, tanto no trabalho, é o mindset, acreditar naquilo e, cara, não vai ser na primeira, talvez na segunda, talvez, mas uma hora vai. Puta, legal. Sensacional. Foi o que o Mário Sérgio indicou, né? Indicou é que a gente também. ainda não lançou, né? A gente grava com certa antecedência, a gente gravou na semana passada com o Mário Sérgio e um dos livros que ele indicou foi Mindset. Pô, coincidência, mas é muito bom. Eu li o livro E aplica hoje em dia, né? Com certeza. E é legal quando você vai lendo e você vai ver, puta, é muito do jeito que você às vezes pensou mesmo antes sem ter lido o livro, né? Sim, já tinha mudado o meu mindset, na verdade, né? Ali naquele momento, naquela viagem, mudou um pouco o meu mindset. Aí eu comecei a acreditar um pouco mais e falar assim, aí depois do livro eu ia complementar com outras coisas, tá? Mas é bem bacana. Boa. Muito bom. Legal, Léo. Muito boa a sua história. Sua Legal história demais, aí. cara.
Boa sorte aí nas próximas provas, principalmente em Kona. Aí vai dar tudo certo. Estaremos se Deus quiser, torcendo por você. E não sei se quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, suas redes sociais, o pessoal acompanha essa trajetória aí dos treinos. Fica microfone aberto agora para você. Então, minha rede social, né, é leo.lbras, né, no Instagram. Eu vou começar a postar um pouco mais, né? Eu sou um pouco reservado com relação à rede social e a relação a mídias sociais. Sim. Né? Não só na mídia social, mas também na vida. Eu sou um pouco reservado, eu escuto mais do que falo, vamos dizer assim. Né? Mas agora, com a equipe, a Z2 e tal, eu vou começar a movimentar um pouco mais as redes sociais aí, postar os treinos, postar a parte da preparação. Legal. Né? Como que vai ser para a Kona, que ainda não começou, ainda vou fazer agora o full, né, de Floripa. E vai ser uma preparação para a Kona. Vai ser um bom teste aí. Exatamente. Kona é outubro? Não. É outubro. É outubro, começo de outubro. Boa. Muito bom. Fabião, algum recado? Pô, tem muito recado. Pega essa lista que tá aí no Hoje seu eu não bolso trouxe aí, lista, cara. Você não trouxe a lista? Aqui. A gente já falou das camisetas no começo do episódio. Já falamos das camisetas. Né? A gente tem que falar pro pessoal apoiar a gente, né? No Catarse. No Catarse. Então, Catarse? catarse.me/Estema. É isso aí, então, pessoal, o link também está na descrição aqui do episódio. Vai lá, você pode ser membro do Estema, você pode contribuir com 5, 10 e 20 reais. Você ajuda a gente aqui a fazer nossos deslocamentos, comprar materiais e continuar trazendo conteúdo para vocês. E vão ter vários benefícios de poder assistir gravação. Imagina, se vocês já tivessem aí, a gente já tivesse feito antes, né? Também você poderia... Tanto, porque agora não tinha, mas você poderia estar aqui na casa do Ironman. Vendo toda essa estrutura aqui. Muito bom. Agradecer também a Z2 aí, que sempre está com a gente de agora até o fim. Está sempre com a gente. Foi bonito aí. Você gostou, né? Valorizou o passe. Tamo bem. E a equipe também, né? Z2 Ship My Bike aqui, o Léo, o segundo entrevistado, né? O segundo participante. A gente vai tentar trazer todos, não sabemos quantos vamos conseguir, tá curioso, mas... Tá numa crescente aí, pô. Foi o Mauro e o Léo, cara. Puta história aí, bacana pra quem faz triatlon, pra quem tá querendo começar, conhecer um pouco da história. Evolução de cada um, né? Acho que às vezes as coisas cada um tem uma rotina, cada um tem uma história. Você vê 3 provas, uma evolução absurda, com um monte de 70.3 ali. E conseguiu o Mundial agora, né? De Kona. Muito bom. E agora aqueles recados de sempre, né? Sigam a gente nas redes sociais, aqui no Spotify, Estema Podcast, no Instagram, @Estema Podcast, Fábio Bessa no Instagram, Tica Awamura no Instagram, no YouTube, Cortes do Estema. A memória tá boa, hein? Leo.lbras no Instagram. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Valeu, tchau. Boa.